Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Muito bem-vindo, meu irmão, minha irmã. Eu sou Reginaldo Bernardi, teólogo católico. Esse é o nosso canal Dicas da Fé Católica. Ontem eu comecei um vídeo sobre umas conversas a respeito dos dogmas de Maria, né? Ontem nós conversamos um pouquinho a respeito do dogma da Imaculada Conceição de Maria. Nós vimos que Maria, não é? Ela apareceu em Lourdes, na França, a Santa Bernadette, confirmando o dogma que Pio IX tinha proclamado 4 anos antes, o dogma da Imaculada Conceição. Aparecendo a Bernadette, Maria disse: Je suis l'Immaculée Conception, falou em francês, eu sou a Imaculada Conceição. Bom, este dogma foi ratificado, então, em Lourdes. Foi confirmado, né, por Maria em Lourdes. Então veja a seriedade, gente. Imaculada Conceição de Maria. Hoje eu escolhi conversar com vocês a respeito do dogma da virgindade perpétua de Nossa Senhora, a virgindade perpétua de Maria. O que é isso, Reginaldo? O que será esse negócio de virgindade perpétua? Nós vamos descobrir, nós vamos conhecer, tá bom? Antes, claro, vamos pedir a inspiração do Espírito Santo para este momento, né? Nós precisamos da graça de Deus em todos os momentos. Não façamos nada na nossa vida sem antes pedirmos em oração a graça de Deus, tá bom? Para que esse momento seja inspirado, peçamos ao Espírito Santo, né? Essa inspiração divina. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do teu Espírito Santo, fazei que nós apreciemos retamente todas as coisas, segundo o teu mesmo Espírito, e gozemos sempre da tua consolação. Por ti, Cristo, Senhor nosso. Amém. Pedindo a intercessão da poderosíssima Virgem Maria por esse momento, para que seja muito frutuoso para cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Mãe de Deus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glorioso São José, patrono da Igreja Católica, intercede, roga por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Estamos falando dos dogmas mariológicos, dos dogmas de Maria. Hoje eu escolhi falar sobre a virgindade perpétua. Mas, meu amado, minha amada, quem é Maria nas Sagradas Escrituras? Maria é a nova Eva. Como assim, Reginaldo? Vou explicar. Maria é a nova Eva. Eva, por sua vez, Deus colocou Adão e Eva no seu jardim. Proibiu-os que comessem da árvore, do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal. Estamos falando de Maria, vou usar aqui Eva, não é? Eva foi lá, comeu do fruto. Ou seja, o fruto e a árvore são simbólicos, mas a tentação da serpente, do demônio, é real. O demônio tentou a Eva. Coma desse fruto e terá o conhecimento, né? Enfim, foi um pecado de soberba, assim como Lúcifer, né, se rebelou contra Deus. Um pecado de soberba. Então, mas veja, isso para dizer o seguinte: Eva foi desobediente.
por Eva, o pecado entrou no mundo. Depois que Eva pecou, né? Adão e Eva pecaram, o pecado entrou no mundo. Tanto é que Deus disse: agora vocês vão ganhar a vida, né? Vocês vão comer com o fruto do suor, do trabalho de vocês, não é mesmo? Enfim, Eva desobedeceu a Deus, o pecado entrou no mundo. Era necessário que uma virgem fosse obediente. E por essa virgem apagasse aquilo que Eva fez. Que por uma outra virgem, ao invés do pecado, a salvação viesse ao mundo. E é isso que aconteceu. Maria apagou tudo aquilo que aconteceu com Eva, porque Maria recebeu a visita do anjo, né? E Maria foi obediente. Faça-se em mim segundo a tua vontade. Por essa obediência de Maria, Jesus veio ao mundo. Concebeu Maria do Espírito Santo e Jesus veio ao mundo. Ou seja, a nossa salvação veio através de Maria. Se a nossa condenação veio pela primeira virgem, que é a Eva, a nossa salvação veio pela nova virgem chamada Maria. Então veja, claro, muita gente diz assim: Jesus não precisava de Maria. Claro, não. Jesus é Deus. Poderia ter brotado do chão, poderia ter vindo a esse mundo da forma que ele quisesse. Sim, sim. Mas ele quis a participação de Maria também por causa disso, para pagar aquela falta cometida por Eva. Uma virgem também foi anunciada, né, pelos profetas. É isso que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, enfim. Deus quis a participação. Deus escolheu e preparou Maria desde sempre para esse momento, né? Para esse momento tão importante, que é a vinda de Jesus ao mundo, não é? Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito da virgindade perpétua de Maria. Mas, Reginaldo, o que é isso? O que será esse negócio de virgindade perpétua? Já vou explicar para vocês. Mas eu quero usar aqui um bom embasamento bíblico. Começar falando, então, deste dogma. Eu vou usar aqui Mateus 1,18. Tá com a Bíblia aí? São várias citações, tá? Não é uma só, não. Mateus 1,18 é a primeira. Antes de coabitarem, aconteceu que ela, Maria, concebeu por virtude do Espírito Santo. Vamos lá no outro? Mateus 1,20. O que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Mateus 1,23. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Mateus 1,25. Sem que José a tivesse conhecido, prestem atenção, Mateus 1,25. Sem que José a tivesse conhecido, ela deu à luz a seu filho. Essa expressão conheço ou conhecer, ela é utilizada nas Sagradas Escrituras, nas Sagradas Escrituras, para designar o quê? A experiência de relacionar-se sexualmente. Então, antes que José a conhecesse, antes que José tivesse vida sexual com Maria, ela concebeu do Espírito Santo, tá bom?
Bom, nós temos uma base magisterial também. Clodovis Boff, 2010, ele diz: as principais afirmações e definições do magistério da Igreja acerca da virgindade de Maria são, por exemplo, o Credo dos Apóstolos, no qual confessamos: nasceu da Virgem Maria. O Niceno Constantinopolitano, no qual se reza: e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria. O Concílio de Constantinopla II, Concílio de Constantinopla II, realizado no ano de 533, que afirmou a sempre Virgem Maria. Talvez esse dogma ele necessitou de um concílio ecumênico. O que é um concílio ecumênico? É a reunião de todos os bispos da face da terra junto com o Papa. E aí eles estudam e proclamam um dogma, tá? Então foi no concílio, no ano de 533, no concílio de Constantinopla II, que foi afirmado Maria como sendo sempre virgem, né? Já o Sínodo de Latrão, veja, no ano agora 649, o Sínodo de Latrão, em 649, que assim explicou o dogma da virgindade de Maria, citado por Denzinger, Schometzer, 1963. Tradução. Bom, enfim. Se alguém não professa de acordo com os santos padres propriamente e segundo a vontade, por mãe de Deus, a Santa e sempre Virgem Maria, como aquela que concebeu nos últimos tempos, sem sêmen, por obra do Espírito Santo, o mesmo Verbo de Deus, permanecendo ela também, depois do parto, em sua virgindade, indissolúvel, seja condenado. Olha a seriedade disso, gente. Nós temos que entender o dogma da virgindade perpétua de Maria é um absurdo aos olhos do mundo. Aos olhos do mundo é uma aberração. Aos olhos do mundo, como que o mundo vai entender que uma mulher, uma criatura, deu à luz um filho? Foi virgem durante o parto. Continuou virgem depois do parto. Virgem antes, virgem durante e virgem depois do parto. Para o mundo é loucura. Santo Agostinho já nos alertava na sua obra As Confissões, né? Ele dizia: Deus não é para ser compreendido, é para ser adorado. E ponto final. Nas Confissões, Santo Agostinho conta aquela história da praia, né, do seu sonho na praia ali, andando pela praia, ele viu aquele garotinho tirando água do mar com uma canequinha e jogando aquela água do mar num buraquinho na areia feito por ele, por aquele menininho. Várias vezes, repetidas vezes fazia isso. Pegava a água do mar, jogava a água do mar naquele buraquinho. Aí Santo Agostinho foi lá questioná-lo. O que estáis fazendo? O garotinho disse: pretendo colocar toda a água do oceano dentro desse buraquinho desse tamanho. Santo Agostinho disse: estás louco? Jamais conseguirá tal façanha. E o garotinho disse: é mais fácil eu colocar todo esse oceano dentro desse buraquinho desse tamanho, desse tamaninho, do que o Senhor desvendar o mistério da Santíssima Trindade. Santo Agostinho se debruçava nesse momento, né, diante dos mistérios de Deus. É mais fácil eu colocar esse mar inteiro dentro desse buraco do que o Senhor
entender os mistérios de Deus. E aí, Santo Agostinho disse: Deus não é para ser compreendido, é para ser adorado e ponto final. Bom, então veja, aos olhos do mundo, as coisas de Deus, loucura, virgindade perpétua, imaculada conceição, maternidade divina, tudo isso para o mundo é loucura. Mas aos olhos da fé, meus irmãos, nós sabemos que Deus, nada é impossível a Deus. Bom, enfim, mas eu quero usar agora São Tomás de Aquino. Mas antes deixa eu explicar esse dogma. O dogma da Imaculada Virgindade Perpétua de Maria. Jesus foi concebido no ventre de Maria. Maria, virgem. Maria deu a luz a Jesus e continuou virgem. Então, Maria foi virgem antes, durante o parto e depois do parto. Jesus passou por Maria sem maculá-la, né? Enfim, como que Santo Agostinho? Quero usar agora Santo Agostinho. Já expliquei, esse é o dogma da virgindade perpétua de Maria. Como que Santo Agostinho usa comparar esse dogma? Desculpa, Santo Agostinho não. São Tomás de Aquino. Agora nós vamos usar São Tomás de Aquino. Como São Tomás de Aquino usa comparar esse dogma da virgindade perpétua de Maria? A luz do sol. São Tomás de Aquino, ele usa a expressão cristal ou vidro. A luz do sol atravessa o cristal, atravessa o vidro e passa para o outro lado e não quebra aquele vidro. Nós temos uma janela aqui. Você tem uma janela aí na tua casa, presta atenção. A luz do sol, ela passa pelo vidro que está na tua janela e entra na tua casa. Né? Não é mesmo? Não é assim? Sem quebrar o vidro. E o sol, gente, o sol é uma criação de Deus, né? Então, São Tomás de Aquino, ele compara a passagem de Jesus, digamos assim, pelo ventre de Maria e depois do parto, com uma passagem do sol, por uma vidraça que não quebra a vidraça. Então, veja, Maria continuou virgem antes, durante e depois do parto, não é? Nós tivemos aqui as bases magisteriais, tá? Mas olha só, o dogma da virgindade de Maria foi formulado no Concílio de Constantinopla II, no ano de 553, com a seguinte definição: se alguém professa que há dois nascimentos do Verbo de Deus, de um Pai, antes dos séculos, sem tempo e incorporalmente, outro nos últimos dias, quando ele mesmo desceu dos céus e se encarnou na santa gloriosa Mãe de Deus, Virgem Maria, e nasceu dela, esse seja condenado. Denzinger, 1963. Compõe esse dogma 3 elementos significativamente importantes. 3 elementos significativamente importantes compõem o dogma da virgindade perpétua de Maria, tá bom? Primeiro, a concepção virginal. Maria concebeu Jesus pela ação do Espírito Santo, sem relacionar-se sexualmente com José. Segundo, a virgindade no parto.
Maria se manteve virgem durante o parto. A virgindade perpétua. Maria não teve relações sexuais durante a sua vida. Então veja, é importante esclarecer aqui. Maria, o concílio diz aqui, Maria nunca teve relação sexual durante a sua vida. Importante dizer aqui, Jesus não tem irmão, gente. Irmãos de sangue. Jesus nunca teve um irmão de sangue. Jamais, jamais. O termo irmão era usado comumente pelos judeus ali para referir-se a uma pessoa próxima. O que é isso? Um primo, um amigo, eles chamavam de irmãos, tá? Então o termo irmão de Jesus aparece, irmãos de Jesus aparece, né, na Sagrada Escritura. Mas não são irmãos de sangue, porque Maria jamais teve relação sexual. Tá bom? Esse é um pouco do dogma da virgindade perpétua de Maria, tá bom? A concepção virginal expressa a iniciativa absoluta de Deus, que em Maria estabeleceu uma nova criação em Jesus. Plenitude do amor e rosto da misericórdia do Pai. O novo Adão, que inaugura pela sua conceição virginal, né, Jesus, o novo nascimento dos filhos de adoção no Espírito Santo pela fé. Esse é o catecismo da Igreja Católica, né? Em Maria Virgem, que se torna mãe, reconhecemos a graça sem medida do Espírito, o presente concedido por Deus à humanidade, por sua livre iniciativa e bondade, não é? Bom, enfim, esse é o dogma da virgindade perpétua de Maria. Maria foi virgem antes, durante e depois do parto. Nós voltaremos com mais uma conversa em sequência, talvez sobre esse mesmo dogma ou sobre outros dogmas, né? Eu estou dizendo assim, nós vamos continuar essa conversa pelo menos até o dia 8 de dezembro. 8 de dezembro a igreja celebra a Imaculada Conceição de Maria, a festa da Imaculada Conceição. Então, até lá, até o dia 8 de dezembro, eu quero gravar uma série de conversas a respeito dos dogmas de Maria, tá bom? Que os anjos do Senhor velem sobre vossos lares materiais, trazendo a paz, proteção. Que nunca vos falte nada. Continuaremos sempre unidos e reunidos, meus irmãos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima.